A história da água do João Maria é que ela é uma água que permanece, ela não seca mesmo. Pois a fonte era um vertente, como o antigo diziam. Daí, como ele benzeu, ficou o olho de São João Maria. Essa água aqui, ela tem uma coisa, pode ser o inverno ou o verão, ela é toda a vida uma coisa só, não esquenta e não esfria. E ela é pequenininha, né, essa veia ali, nunca secou. E daí aquela água ele usou para tomar, tomou a água. E ali era o lugar que todo mundo tomava água. Daí São João Maria passou, já que é uma água que o povo toma, vamos deixar dentro para nunca secar. E nunca secou. No final do século XIX, era muito comum na cultura popular a prática das pregações religiosas. Esta ação nascida do catolicismo popular fez emergir vultos importantes na cultura religiosa brasileira, os monges. Eles ficaram bastante conhecidos e têm devotos até hoje. Destacam-se aí as figuras dos monges João Maria de Agostines, João Maria de Jesus e José Maria de Santo Agostinho. Tradicionalmente conhecidos como o único monge, os três circularam nos fins do século XIX e início do século XX com reconhecida atuação na região sul do Paraná e norte catarinense. Nós sabemos que foram 3 os monges, mas para a maioria dos descendentes, São João Maria é um só, né? É o santo protetor, é o santo padroeiro, é o santo que é capaz ainda hoje de proporcionar a curas no aspecto espiritual e no aspecto material também. Pois o que eu sei é só esse, que aonde ele parava, ele deixava, o que ficava bento, benzido. Com uma ação profética muito forte e sábia pregação aos pobres e excluídos da época, são responsáveis por uma série de mitos, curas e predições difundidas até hoje. A história o tempo que ele passou, aí muitas coisas que ele falou, né, tá se dando, né. Ele contava, né, que mais tarde ia haver bastante pasto, pouco rasto, o pai não ia se entender com o filho. Todas as profecias dele, o que ele falou há tantos anos atrás e hoje está acontecendo. Então, olha, hoje está sendo mais interessante a história com o João Maria do que na época em que tudo estava acontecendo. Muito pouco se sabe sobre suas origens, mas o importante é que mexeram com o imaginário da população da época e ainda nos tempos atuais. Daí, quando tem uma pessoa que quer fazer um batizado, sabe? Daí nós pegamos, arrumamos um padrinho, uma madrinha, viemos e batizamos na água. Porque daí não dá aquela tosse comprida que dá em criança, né? Que antigamente sempre dava lá. Então quem tem fé em São João Maria, ele faz o batizado, daí com o nome do Santo Ano, é um batismo como fosse na igreja. Daí ali tinha o padrinho, a madrinha, e daí derramava água na cabeça da criança, batizava que nem aquele batismo de casa, assim que era. Os monges fizeram curas, incentivaram o povo pobre a defender suas terras e projetaram na região a crença milenar e messiânica dos sertanejos. Às vezes, né, tem uma lavoura meio duvidosa, né? Daí trazem água na casa e daí joga um pouco de água nos cantos da lavoura. Tinha uma dor de cabeça, eu vim sarar com essa água de São João Maria, né? Numa sexta-feira maior. Agora, toda sexta-feira maior eu venho aqui antes de nascer o sol, me lavo, tomo água, levo água para casa toda a vida, assim. A minha mãe contava que ela tinha problema de garganta e ela sarou usando essa água aí. Ele foi um profeta. E ele andou por aqui tudo, ele passou o tempo de minha avó, minha mãe chegou a conhecer. Além da prática da solidariedade e da convivência harmoniosa com o meio ambiente, os monges deixaram crenças que ainda sobrevivem no meio do povo. Fontes de águas, cemitérios infantis e grutas por onde os monges pernoitavam são atualmente locais de peregrinação. A preservação ela se dá porque passa de geração a geração. Então nós encontramos muito mais forte, muito mais presente, muito mais acentuado naquelas famílias que tiveram pessoas que viveram na região aonde os monges transitaram.
Ou seja, então aquelas pessoas, por tradição cultural, preservaram o seu patrimônio cultural, aquela herança, e perpetuaram de uma geração para outra. E os filhos, os netos hoje, preservam não apenas o consumo das águas, mas os amuletos com a foto do monge em casa, mais alguns amuletos que significam o quê? A cultura do passado que foi passada de tradição, de geração em geração, como uma tradição e um patrimônio cultural. O pai da gente, né, ele já considerava ali um lugar sagrado, né? Então a gente tem que acompanhar o sistema dos pais da gente, né? Sexta-feira, Santo, sim, aquilo desfila o pessoal aí que é até bonito de ver. A gente gosta de ir bem de manhã, antes do sol nascer ainda. Aqui. Os antigos era assim, né? Então a gente vai, a gente vê, tá voltando de lá, encontrando outros que estão indo. Rezo, terço, aí dentro daquela cruz, sepulta criança renascida assim, antes do tempo, né? Tem sepultado ali, né? É um lugar sagrado, né? Quando eu era criança, era meu pai que via ele, né? Lá no cemitério, lá no cruzeiro de São João Maria. Em todos os cruzeiros, porque ele ia lá, vinha aqui, né? Desde quando eu era pequeno, sabe? Meu pai, assim, eu sempre ouvia falar sobre o monge João Maria. E eu ficava escutando aquelas histórias que eles comentavam sobre as profecias dele. E eu achava interessante o que eles comentavam, o que ia acontecer. Meu avô jejumou na quaresma, no dia de jejum, e daí desceu lá. E quando ele foi lá na capela, naquele tempo tinha capela ainda, disse que ele estava sentado lá dentro, de repente ele chegou e entrou. E ninguém via de onde é que ele vinha, não ia de carro, não ia a cavalo, ele surgia do nada e quando via estava ali. O projeto Águas em Movimento, parceria de organizações não governamentais da região sul do Paraná, com o programa Petrobras Ambiental, levantou o trajeto desses monges e descobriu 40 fontes de águas que são conhecidas como Santos Olhos, em clara referência aos monges. O vínculo dos monges do passado com os olhos d'água é muito profundo, porque a crença permanente hoje e também a prática dos rituais de buscar águas nas fontes, nos olhos d'água, ele advém do passado, visto que os monges, ao transitarem por todo o norte catarinense e sul paranaense, eles normalmente tinham por norma, por procedimento, fazerem os seus pousos em grutas próximas aos olhos d'água. E esses locais, para o sertanejo e para os descendentes, se tornaram locais sagrados, porque era ali que o monge dormia, era ali que o monge consumia a água. Nós temos fontes d'água que são muitíssimo utilizadas pelos crentes, pelos devotos, pelos devocionários do monge até hoje. Lá vão buscar águas para consumir, lá vão buscar bênçãos através de orações que fazem nessas grutas, nessas fontes, e lá também levam seus filhos para batizar. É um fato fundante dos monges, mas que permanece praticamente quase um século depois, ainda muito presente, muito forte, né, dentro das gerações atuais. Então, quando eu era piá, eu me lembro que isso aqui era tudo mata. Então, vinham as pessoas de longe, de carroça, de cavalo, vinham fazer batizado, vinham fazer festinha, né? Rezavam um terço, rezavam bastante terço, a novena, assim, fazia até caminhava também, né? Então, o pessoal é muito que tem fé com São João Maria, né? A maioria tem muita fé, né, em São João Maria, acreditam, né, mesmo que existe, que é verdade. Né? Das 40 fontes pesquisadas, o projeto Águas em Movimento desenvolve a recuperação de 16. Este trabalho propõe a recuperação ambiental do entorno das fontes, a organização da comunidade local e o desenvolvimento das práticas solidárias de convivência preconizadas pelos monges. No tempo que tudo era colônia, nós trabalhávamos hoje aqui, cortando trigo, amanhã malhando lá na casa do fulano, depois na minha, na outra, todo mundo plantava o trigo para comer o pão, né? Então era tudo unido, tudo unido. A existência de várias fontes exigiu um trabalho de orientação por parte dos agentes ambientais do projeto Águas em Movimento, a fim de garantir a participação da comunidade na recuperação dos Santos Olhos.
Quando nós chegamos aqui, ele era um pocinho abandonado, né? Praticamente estava abandonado ali, queimou a casinha que tinha ali, que era a capelinha de acender as velas ali. Daí não teve recuperação nenhuma, né? Para nós se comovemos, vamos fazer o trabalho, né? Só que só roçava e hoje dentro do projeto para nós está representando um trabalho útil para nós, né? Eu acho muito importante porque isso aqui, para o futuro, os meus netos, sei lá, eles têm que ensinar para eles a cultura, né, as coisas, porque eles só ficam mais presos na cidade, nas coisas, não conhecem, né, essas lendas, essas histórias assim. Então, para mim, é muito importante recuperar as coisas do passado, trazer para os mais jovens. Preservar é o maior futuro aqui para nós, de todas as famílias e quem vem ainda, não é só apenas para nós. Fazem parte do projeto o uso de técnicas que buscam preservar o meio ambiente, os locais de culto, a solidariedade sertaneja e a prática constante de manutenção ambiental do entorno das fontes. Nós temos trabalho no individual durante a semana, né, com a família, daí chega o sábado, nós temos um trabalho coletivo que nós chamamos, né, coletivo, lá para fora do movimento é mutirão, né? Então temos trabalho coletivo no sábado, até meio-dia. Então o trabalho São João Maria ali chega o sábado, nós vem trabalhar ali, né? Eu acho muito bom isso aqui, muito bom. E nós vamos sempre que, se Deus quiser, conservar sempre aí, né? Eu fico muito agradecida, assim, com esse projeto, por causa que é um sonho meu que eu queria realizar. Agora está bem zeladinha, né? Bem conservado. Então nós temos que cuidar, porque essa natureza ela faz parte da nossa vida, na saúde, para o tempo, quando vem chuva, num lugar que tem uma natureza bem coberta, ela não faz desastre. O projeto Águas em Movimento reúne pessoas, organizações populares e poder público em torno da preservação das fontes de águas. É a união da comunidade para proteger a manutenção da cultura, da religiosidade e da preservação do meio ambiente na região centro-sul do Paraná. A união faz a força, né? Vamos supor, não só aqui no Pocinho, se nós temos uma comunidade unida, nossa comunidade vai para frente. Se nós somos desunidos, não vai. É o necessário e importante, é o dia que o povo se juntar e cantar uma voz só, né? Fazer festa junto, comer junto. Trabalhar junto, partilhar. Eu espero que o povo vá se voltando para os tempos antigos, né? E fazendo as crianças aprender também. E o povo vai acreditar de novo. Então essas águas vão voltar a ser cura, ser benção, desde que a pessoa acredite. Nós devemos sempre cultivar para melhorar, né? Não deixar acabar. Sempre ter na memória, né, que existe, sempre vai existir os Santos Olhos. Zé Maria queria o bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Zé Maria queria o bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Quem tem mói, quem não tem mói também. Disse mais! E no fim todos ficam iguais. Quem tem mói, quem não tem mói também. Disse mais! E no fim todos ficam iguais. Zé Maria queria o bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Zé Maria queria o bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Quem tem mói, quem não tem mói também. Disse mais! E no fim todos ficam iguais. Quem tem mói, quem não tem mói também. Disse mais! E no fim todos ficam iguais.